Hã? Boa noite, gente. E agora? O que você vai fazer? Tem que tomar uma decisão, né? Então, sabe o que eu quero falar para vocês? Boa noite, pessoal. É só a... É só 4 dias. Só 4 dias que nós estamos conversando. O que você acha que vem pela frente? Hã? Muita coisa, né? Muita coisa. Muitas vezes, Wander, as pessoas me mandam chamadas no pessoal, né? Isso estava acontecendo muito. De um tempo para cá, a coisa meio que parou um pouco, né? Com tanta intensidade, mas ainda continua. Eu viro e volta, acabo recebendo algumas mensagens mal educadas, alguns insultos, alguns ameaços do tipo: cuidado com fatal, cuidado com não sei o quê, e assim vai, né? E sempre tem um ou outro que acaba exagerando um pouco, né? E aí eu tento conversar, eu tento trocar uma ideia, eu tento, enfim, tento conversar, tento explicar o porquê que nós estamos fazendo isso. Na tua opinião, por que nós estamos fazendo isso? Hã? Minha? Na tua forma de ver. Vocês trancaram lá embaixo? Eu acho que é para levar a verdade, como você mesmo disse, né? E ajudar o ser. Dessa forma. E você acredita que vai funcionar desse jeito? Se você abrisse o Ágora, como que você faria? Eu acredito que da mesma forma, levando a verdade para quem quer ouvi-la. E quem quiser, escuta. Portas abertas. E se alguém falasse que você estava ficando louco, o que você falaria? Cada um tem uma forma de pensar, né, Marcos? Então, gostaria muito de conhecer a sua. Eu diria essa pessoa que louco, mas não falando a verdade, né? Pô, você me chamou de louco, pô. Você perguntou o que criou, você me chamasse. O que você mudaria? Para mim é feio que eu estou falando do primeiro módulo agora, né? Rapaz, você está no curso 3 da Provida. Quanto tempo você está lá? Eu entrei em julho de 2015. Olha aí, ó, já fazem 6 anos de curso 3? Não, eu? Eu 2 semanas cheias, estou engateando. Não, então não vai mudar muita coisa, viu, Grande? Não vai mudar. Pode confiar no que eu estou te falando. Pode acreditar que o Tix... e sabe o que mais às vezes incomoda? Algumas dessas pessoas, quando elas falam demais, elas falam assim: porque eu estou copiando. Você acha que nós estamos copiando alguma coisa de lá? Acredito que não. Você viu alguma coisa igual dessa semana?
Foi copiado alguma frase? Não. Você vê como tudo é diferente? Pode. É algum telefone. Você falou assim, De quem não vai é mudar o, muita coisa, né, Guilherme? de quem que é o telefone? Jéssica, é o seu telefone. Aí. Legal. E aí você vê que... Nossa, tá cheio. Tá cheio. Assustei, porque eu estava mexendo no computador, na hora que eu olhei, tá cheio. Ah, acho que eu sei de quem que era, da Ariane. Você vê que é tudo diferente? Você vê que não tem nada igual? E nós só estamos no 5º dia. Mas eu comentei com o Guilherme. Eu falei, isso aí é aula, eu nunca assisti, mas é aula de curso avançado aí pra frente. Ó, Eu nunca tinha visto. temos dois diretores ex-diretores da Provida aqui. 2 ex-diretores. Eu não vou falar o nome, tá bom? Mas é assim, ó. Tudo que você ouviu aqui não é tratado lá. Nem em curso avançado. Tô mentindo, pessoal? Não, né? Olha lá, você tá vendo o sinal. Então é assim, Wander, tudo que você está aprendendo aqui não é tratado lá. E é tudo diferente. Mas hoje, para gente encerrar, até dá um gostinho de nostalgia, né? E aí, Francisco, como que tá Piracicaba? Tudo bem, tudo bom, Marcos? Você sumiu? O que aconteceu? Foi a chuva? Não, ontem eu estava viajando, eu acabei chegando muito tarde. Ah, viajando. Aí eu falei, não vou nem entrar, eram umas 10. Sei. A Márcia me comentou, eu só estou brincando, tá, Francisco? E aí, eu parei para pensar um pouco, né? Olha como foi essa semana. Lutia, como que foi a semana para você? Você lembra da aula de segunda-feira? Sì, molto interessante. Ficou melhor o entendimento? Puoi ripetere piano? Sim. George e a Lorela. Não, ela pediu para você repetir piano. Mais devagar. Mi dispiace, io ho parlato piano piano adesso. Esta settimana foi bem? Gostou? Sì. Foi diferente? Se per differente intendi con i corsi di Provida, ti dico sì. É igual à Provida? O que siamo parlato qui é igual à Provida ou a qualquer No, assolutamente no. Quantos anni fa di Provida? 3 anni, 3-4 anni. E você, Jéssica? O que você achou? Muito interessante. Você gostou? Gostei. Qual que é a tua opinião? Eu tenho muito que aprender. Não. Mas veja, e aí a gente para pensar, né? Nós paramos para pensar nessa semana. Como que nós chegamos aqui na segunda-feira? O Wander, ele escorregou dos meus convites umas 500 vezes, né, Wander? Sempre tinha um problema, sempre estava viajando, sempre estava na casa da não sei de quem, ou na casa do amigo não sei de quem, ou enfim, sempre fugindo. Até que um dia deu certo, né, Wander? Até que um dia
e com a ajuda do Guilherme, ele laçou o touro na unha e falou, vem cá, vamos conversar, né? Eu até passei para ele primeiro, né? Ele falou assim, ó, ontem nós conversamos até tarde, né? Aí o Guilherme falou assim, não, Wander, vai você primeiro lá, dependendo de como for, depois eu vou. Não foi bem assim não. Foi bem assim não. Mas você vê, Lutia, se você voltasse no tempo, se você voltar no tempo, o que te dá mais saudade? O que mais te marcou? Ha capisco? Sì, ho capito. Ancora non ho le idee ben chiare. Sicuramente mi ispira molto. Marco mi ispira molto. Tá. Però penso ci stiamo un po', come ti posso dire, osservando Sì, a vicenda. entendo. Uma fase di Per adesso, Tá. per adesso devo dire che l'impressione è positiva. Grazie, La mia. grazie. Wander, Foi. qual a tua idade? Semana que vem eu faço 45. 45 anos. É. Qual foi o ponto que te deu mais saudade na vida? Que quando você para, assim, quando você está viajando, você para, você fala, puxa vida, olha que saudade que eu tenho. Foi no momento em que, no ano que eu abri a empresa. Como que é? Foi no ano que eu abri uma empresa que eu tinha. Você abriu a empresa, isso te marcou muito? Marcou. É interessante, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Barra Bonita. E lá em Barra Bonita só tinha uma praça, não tinha outra praça. E normalmente o passeio que nós tínhamos era correr atrás da fonte. Andar, né? Em volta da fonte. Ah, você também fazia? Ah, você também fazia! Eu via. Era dar volta em torno da fonte. E às vezes o prefeito que tinha lá, ele gostava de música, ele era médico e gostava de música. E os finais de semana existia fanfarra. Fanfarra é aquela banda, fanfarra. O que isso gera em vocês, quando você para pensar? Na tua fase de... Na tua fase de infância, o que você mais gostava? E você, Jéssica, o que você mais gostava quando você era uma menina de 12, 10 anos? Do que você mais gostava? Tô pensando que era atual agora. Não, era pra você, Wander. Mas você demorou pra pensar, eu tô conversando com a Jéssica. Eu achei essa pergunta que fosse uma coisa atual agora. Não pensei que fosse da infância. Não, lá da infância. O que te recorda a infância? A convivência com meu avô. Você gostava muito? Dele muito. Isso marcou muito você? Marcou. O que ele fazia que te marcou? Meu avô era um homem bom. E eu vejo hoje, diante do cenário que a gente vive, né, a falta de pessoas como ele. Falta muito. Entendi. E você, Jéssica, o que te marcou quando você era mais moça? O que me marcou? Agora eu não tenho o que falar no momento. Não tem nenhuma lembrança bonita? Nenhum gesto bonito que te marcou? Me marcou muito na infância quando minha mãe disse que eu sou filha adotiva.
aquele contato, aquela colocação, foi o que me marcou. E o que isso gera em você até hoje? Eu gostaria de saber o porquê, né, do abandono, essa lembrança que eu tenho. E isso mexe com você? Mexe. Você vê como o ser humano ele é movido por emoções. Se a gente parar e pensar, independente da emoção, olha quantas marcas a gente deixou ao longo do tempo. E quantos nós deixamos amarrados ao longo do tempo. Independente da emoção, se ela for boa ou se ela foi não muito boa. Independente. A emoção gerou uma marca em você. Mas hoje, com uma maturidade de 40 anos, de 30 anos, como que você trabalha isso dentro de você? O quanto que você deixa essas emoções mexerem com você? E o quanto que você utiliza-se dessas emoções para justificar a tua vida? Por exemplo, São Francisco de Assis, segundo o que conta a história, a esposa, né, a mãe dele, já estava grávida quando ela se casou. Porque ela era uma francesa e por ter engravidado lá, sem ter casado, ela foi expulsa pelo príncipe, pelo rei, né, que era o pai dela. E aí o pai de São Francisco se casou com essa mulher. Logo, São Francisco era um filho adotivo. O quanto que ele utilizou disso, ou deste fato, para construir a vida dele? Por exemplo, de novo, eu não estou me referindo a questões pessoais. Por exemplo, não estou entrando no mérito da idoneidade, do respeito, não estou falando nada disso, eu só estou dando uma visão daquilo que a gente observa. Você pega Francisco Cândido Xavier. Quem conhece a história dele, a história real dele? Não essa de televisão, não, a história real. Quem conhece? Quem conhece a história real do início do Espiritismo? Da religião espírita? Quem conhece a história real da maçonaria? Da Rosa Cruz? Da eubiose? Da gnose? Quem foi atrás para entender como que surgiu, por exemplo, a eubiose? Que foi de um baiano, né? Um baiano junto com a esposa, que tinha propriedades paranormais, na cidade dela não era aceita, eles fugiram para o Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, numa casinha bem pequenininha, afastada, e começaram a fazer, no fundo da casa, cultos espíritas. Quem conhece essa história? Quem conhece a história do espiritismo, que começou lá nos Estados Unidos, com a brincadeira de duas meninas jogando maçã?
porque o pai ele era protestante. Ai, Bruna, você tá aqui? Eu tô. Vixe. Ixi, não. Faz tempo. O pai, por ser protestante, ele era muito rígido, e a mãe também. Então foi uma forma que as meninas encontraram para fazer a brincadeira, né, de distração, jogando maçã para cima. E aí a mãe, vendo isso, resumo da ópera, associaram as maçãs caindo como o espírito de um homem que tinha morrido na casa, que o pai comprou porque ninguém queria comprar porque ele não tinha dinheiro. Então ele comprou aquela casa por causa desses fenômenos, que o homem tinha morrido lá. Então ninguém queria comprar aquela casa. Ele foi lá e comprou. E aí associaram essa brincadeira ao espiritismo. E foi assim que surgiu. E o que aconteceu hoje? Olha a dimensão que isso tomou. Olha quantas pessoas utilizaram-se desta forma pensamento para criar uma série de ramificações. Por exemplo, centro espíritas, mesa branca, mesa preta, passe, incorporações. Vamos na Umbanda. Quem conhece a origem da Umbanda? Você vê como as coisas ficam sempre no nível superficial? Eu não estou entrando aqui no mérito do certo e do errado, do que você acredita. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando assim, olha aonde você está construindo a tua vida. Olha em cima do que você está construindo a sua vida. Por exemplo, a Umbanda, ela foi feita de um conto, porque naquela época na África, cada tribo tinha o seu pajé. Não sei se é pajé, o teu líder espiritual. E esse líder espiritual tinha um nome. Por exemplo, vamos supor que hoje nós temos o nome de ruas, né? Por exemplo, Rua 1º de Março, 7 de Setembro, 25 de Março, 14 de Abril, o nome de deputados, enfim, você tem nomes. Naquela época na África não existia nomes. Existia assim, aquela tribo que fica próximo ao pé do Monte da Lua. Aquela tribo que fica na curva do Rio Azul. Não existia um nome. O nome era dado pela localidade. E aí, quando a interação, porque como que surgiu, né, a imigração? Através de captura de pessoas que estavam na África, né? E normalmente quem era trazido para o Brasil, normalmente era aquela pessoa ou aquele ser que gerava muito trabalho dentro da tribo. Então ele era aquele cara que batia de frente com o cacique, que queria casar com a prometida do outro. Então esses seres eram vendidos para vir para fora desses locais. E assim começou a religião umbandista. Por exemplo, de onde que surgiu o nome pinga? Água ardente. Todo mundo sabe? Você sabe, Wander?
Outro dia eu vi uma reportagem que dizia que esse tipo de... Então, peraí, deixa eu ver se vai bater com o que eu vou falar. Peraí. É assim, ó. No engenho era feita a moagem da cana-de-açúcar. Por quê? Porque naquela época não existia açúcar. E aí eles pegavam aquelas pessoas que não gostavam de trabalhar, que fugiam, enfim, que dava problema, eles pegavam essas pessoas, chicote, e prendiam dentro da casa de engenho. Só que com a moagem da cana-de-açúcar, existe a evaporação. A evaporação subia no teto. E com o corte que eles tinham nas costas, aquela água ardente pingava. E aí deu-se o nome de pinga, ou água ardente. Água ardente. É isso, Wander? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E quem sabia dessas histórias, ou desses contos? Um ou outro sabe. E o que acontece com isso? Ao longo do tempo, a razão das coisas acaba se perdendo. E quem chega lá na frente começa a agir com emoções. Emoções. Por exemplo, lá no interior era muito comum ter reuniões espíritas, das quais eu conheci muitas e muito bem. Porque meu avô era espírita. E muitos médiums, vô por parte de pai, né? Era o Fraga. Avô por parte de pai, ele era uma pessoa financeiramente bem, então atraía muitas pessoas para as sessões. E antes das sessões existia um combinado, que era assim: quem que vai hoje na sessão? Vai o Wander, vai o Guilherme, vai o Francisco, vai a Jéssica. Então, o que está acontecendo com o Wander? O Wander, ele tem um problema, estou dando exemplo, tá? Porque a namorada do primo da tia foi embora e ele está sofrendo. O Wander tem. E aí acontecia as psicografias. Portanto, as pessoas que iam psicografar, eles conheciam as histórias antes. João de Deus, todo mundo já ouviu esse caso aqui do Brasil? Pessoal de Portugal e da Itália já ouviram falar? João de Deus? Não sabe, a Itália não sabe. Então, João de Deus era um homem fantástico, com uma propriedade de incorporação fantástica. Era uma assumidade. Curava todo mundo. Recebia o espírito de tudo quanto é tipo. E era um cara que era... de Deus. João de Deus. Era um cara fantástico. Até que uma das mulheres teve coragem e o denunciou. Porque toda essa sessão de descarrego acontecia no quartinho, onde ele ia lá e abusava das moças. Normalmente mulheres casadas, esse negócio todo. Fora disso, o que a polícia brasileira constatou? Parece que tem uma série de atividades ilícitas que correm atrás disso, que corriam atrás dele. Lavagem de dinheiro, enfim, está preso, foi constatado. Tô certo, Wander? É isso mesmo? Estou mentindo? É isso? A história é essa? É isso mesmo, Francisco? O pessoal do Brasil, é isso mesmo? Né? Então. Só que quem chegou depois achava que ele era o quê? Emoções. Uma assumidade.
Por quê? Porque foram histórias contadas que tinham por objetivo fazer o quê? Dominar pessoas. E aí cria-se um problema muito sério. Como que você consegue acabar com uma religião espírita hoje? Como que você consegue provar que tudo que está acontecendo ali é uma questão de ilusão? Que esse negócio de espírito... Posso uma curiosidade sobre o espírito? A Isabel vai contar uma curiosidade. Não vai ter possessão aqui hoje. Não. Não vai. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Em alguns centros espíritas que eu conheço, quando você frequenta de forma regular o local, você normalmente recebe um cartão com uma cor. Então, Um momento, tem um problema no áudio aí que tá baixo. Vou falar mais alto, tá me ouvindo? Não, mas não dá. Acho que é no áudio aí, alguma coisa aconteceu. Não, acho que não. Tá me ouvindo? Aqui tá bom, aqui estamos te ouvindo bem. Wander, é só no seu. O restante do pessoal tá Momento ouvindo. ouvido. Vai lá. Em alguns centros espíritas que eu conheço aqui da região, quando você vai de forma regular, ou seja, você frequenta o local de forma regular para tomar passe, você recebe um cartão com uma cor. Então, cada pessoa tem uma cor de cartão lá. Um grupo de pessoas normalmente tem a mesma cor de cartão. O que isso significa? Que quando você entra lá para tomar o passe, tudo que é falado para você, eles falam baseado na cor daquele cartão. Porque, por exemplo, o cartão branco indica que você tem um problema de saúde. Então, você está lá para tratar saúde. O cartão rosa pode ser um problema emocional. O cartão amarelo pode ser um problema de família. Então, assim, a própria pessoa que vai, ela já dá todas as informações que eles precisam. E por estar iludida, eu ia falar inebriada, mas eu não sei nem se esse é o termo em português, por emoção, porque ela quer a cura, ela não percebe que ela mesma já deu todas as respostas que eles precisavam para aquilo que vai ser psicografado, falado, inclusive no passe, né, que eles dão passe lá. É isso. Obrigado, Isabel. E aí, a gente segue a vida depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos, sem ter consciência ou consciente do que realmente aconteceu. E quanto nós construímos as nossas vidas baseado em emoções. O que eu quero dizer? Será que o fundador daquela escola era tudo isso que venderam? Será? Ou, por uma carência que eu tenho, eu projeto no outro aquilo que eu gostaria de ver. Por exemplo, a carta de princípios, ela foi achada no Banco Bradesco. Ninguém de lá criou essa carta. O dízimo, você está reforçando uma necessidade. Portanto, aquilo que na ilusão você entende como sendo um ato de altruísmo, o que você está ajudando a construir? A necessidade, baseado no quê? Em emoções.
Portanto, o que eu estou querendo deixar a mensagem ou o tema da aula de hoje? O que é vida e o que é morte? O que é vida e o que é morte? Religiões. Fala para mim como que começou a Igreja Católica, o cristianismo. Como que surgiu o Rosa Cruz? Como que surgiu a maçonaria? Como que surgiu a eubiose? Quem foi Helena Blavatsky? Aonde que ela estudou? O que ela estudou? Por que com todo esse conhecimento que ela tinha, ela não conseguiu ver que existem 13 chakras principais? Por que com todo esse conhecimento, ela não conseguiu ver que as pétalas, que são as frequências, são todas incorretas? Por que essas escolas iniciáticas, aí eu estou me referindo somente a todas, só a todas, eles pregam a evolução pelo conhecimento. E ninguém até hoje parou para pensar que quando você guarda dentro de você um sentimento ou uma emoção, você fica preso no quê? No tempo. Então, eu te pergunto, o que você tem feito da tua vida? Até quando nós todos iremos seguir construindo as nossas vidas baseado em ilusões ou em situações que contaram para a gente e nós nunca fomos buscar a verdade? Você quer ver que interessante? Lá em 1979, quando eu conheci todos daquela escola, só todos, eu conheci só todos, e conheci a história de todos. Não é que eu conheci, eu conheço a história de todos, só todos. Existia uma conversa assim, que no ano de 2000 o mundo ia acabar, e que quem não mudasse para um determinado local não ia sobreviver. E que lá nós teríamos muro de 3 metros de largura, onde haveriam homens armados vigiando as mulheres que ficavam dentro daquele cercado. 2012 ia acabar. 2005, a nossa família recebeu uma ligação falando assim que era para mudar para lá, porque a economia mundial ia quebrar, que tinha chegado a hora. E vai todo mundo para lá. Nós estamos em 2021 e até agora nada. E tem um trecho que eu nunca me esqueci, que fala assim, que foi o primeiro jornal: todos aqueles que morrerem com o meu sinal, morrerem com o meu sinal. E quem chegar depois de 2012 perceberá que houve uma mudança genética no ser humano.
Quem já leu esse jornal? Ah, você não pode, né? Você é das antigas. Vocês dois não podem. Vocês dois, ó. Muros de 3 metros, com homens armados, tomando conta das mulheres. Olha no que as pessoas acreditaram. E venderam a sua vida por isso. Deram a sua vida por isso. Deram o seu trabalho, deram o seu tempo, deram a sua família, o tempo que você podia ficar com filhos, deram o seu dinheiro. Quantos não faliram? Quantos não faliram? Quantos que não perderam tudo? Porque vivem por emoções. Emoções. Até quando? Até quando? Até quando caminhar por emoções? Até quando acreditar em Papai Noel? Até quando acreditar que o ET Bilu vai vir não sei da onde para resolver a nossa vida? Até quando? E é comum você conhecer alguns grupos, porque o Ágora tem um site no Facebook, então às vezes a gente recebe algumas mensagens. E uma dessas mensagens que a gente recebia é assim: que as naves estão chegando para mudar o planeta. Isso já vai fazer uns 2 anos, 3 anos atrás. E aí você pega alguns vídeos que as pessoas estão falando assim: não, a gente precisa se preparar, porque a mudança vai acontecer. Porque nós vamos entrar na era de Aquário, e a era de Aquário vai mudar o planeta. As naves estão chegando. Eu estou achando que essas naves devem ser movidas a burro, porque está demorando tanto que até agora não chegou. Então como que pode ser tão avançado assim, se até agora não chegou? O que faz a pessoa não pensar? O que faz uma pessoa não refletir? O que faz uma pessoa não analisar? Como que se aceita que alguém faça isso com você? Por que você aceita isso? E o pior, você dá dinheiro, que é o teu trabalho. Às vezes você tira de você, da tua família, dos teus filhos, para dar para o outro. Por que você faz isso? Explica para mim. O que você está querendo? Aonde que você quer chegar com isso? Você não parou para pensar que se alguém te pede dinheiro é porque ele precisa. E se ele precisa, no mínimo ele é carente. E se ele é carente ou sem vergonha, independente, ele vai usar de você. Por quê? Porque se existe um Deus, se existe um Cristo, e se existe justiça, por que você precisa do dinheiro do outro?
Eu não entendo isso. Uma pessoa, ela abevuta fra 15, 30 anos. Ou uma pessoa bebe por 30 anos. E aí ela pega uma doença no fígado. Por exemplo, sabe o que ela faz? Ela vai no reiki tomar energia, porque o reiki cura. E a justiça? O que você está fazendo para a justiça? E o outro que está lá passando energia? O que ele está fazendo com a justiça? Não, é sério, eu gostaria muito que você parasse e pensasse. E me fala se eu estou falando bobagem para você. Por favor, me fala. O que você vai buscar num centro espírita? O que você vai buscar no reiki? O que você vai buscar numa cartomante para prever o futuro, para olhar o futuro, para saber o que vai acontecer? Mas por que você está fazendo isso? Por que você que está me assistindo, que é dessa escola, que eu já vi teu nome aqui, por que você está fazendo isso? Você não tem vergonha do que você está fazendo? Eu vou chegar mais perto, peraí. Você não tem vergonha do que você está fazendo? Você está enganando pessoas com isso. E você vai continuar fazendo isso. O que você está gerando nas pessoas? Você está gerando dependência. E pior, você está ensinando as pessoas a negarem Cristo. Porque você está ensinando as pessoas a ir buscar num quadro o que nunca existiu. Acabei de falar para vocês essa semana aqui, um monte de bobagem que ensinam. Não é em um local só, são em todos os locais. Um monte de bobagem que ensina. O que faz uma pessoa ser assim? É ignorância, e lembrando, ignorância para o Marcos é falta de conhecimento. Não é uma ofensa. Eu pegar e falar assim, eu sou ignorante como mecânico. Eu não sei, se o meu carro quebrar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou ignorante. Agora, se você se propõe a ajudar pessoas, se você se propõe a direcionar pessoas, como que você pode cobrar dinheiro por isso? Será que você não percebe que alguma coisa está errada? Porque se existe justiça no que você está falando, você sabe quem vai te prover? É Ele. É Ele que vai prover. Porque qualquer... Para pensar. Para. Se você é justo, se você está falando o correto, se você está ajudando pessoas, qual que é o interesse dele? Que você acabe? Ou o interesse dele é fazer com que você fale mais? Se ele acabar com você, ele está acabando com quem? Com ele. Será que você não entende isso? Será que você não percebe isso? Que quando alguém chega em você e pede um dinheiro, alguma coisa está errada. Você trabalha durante o dia, Dantas? Fala alto para o pessoal ouvir. Se eu trabalho durante o dia, acordo 4 horas da manhã. Que horas você acorda? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E você vai até que horas? Ultimamente eu ando até mais tarde. Até umas 7 da noite, né? Até umas 6h30. 6h30. Você trabalha, Isabel? Sim.
Levanto às 5 todo dia. Você trabalha? Trabalho. Você vê? Todos aqui trabalham. Ninguém depende do Ágora e não vai depender, porque seria uma falta de vergonha na cara cobrar por um conhecimento que não é meu. Você entendeu que tudo que nós falamos hoje não é o Marcos que inventou? Essa sabedoria, que é o que eu chamo, não é do Marcos. Não é o Marcos que criou. Então como que eu posso cobrar por uma coisa que não é minha? Como que chama o nome daquele que vende alguma coisa que não é dele? Qual é o nome que nós damos para isso? Não ouvi, Silvana. Pode falar? Eu não ouvi. Sem vergonha. Eu vou consultar a advogada que nos acompanha. Como que chama isso, Bruna? Como que chama? Estelionato. Quando eu vendo alguma coisa que não é minha, o que eu estou fazendo? Você entendeu o que você tem feito? Como que você pode vender alguma coisa que não é sua? Como que você pode vender a luz do sol? Por exemplo, estou fazendo uma analogia. Como que você pode vender a chuva? Como que você pode vender o ar que você respira? Como que você pode vender o que não é seu? E você acha certo cobrar, porque é teu trabalho. Você entendeu tudo errado. Trabalho é o que nós todos aqui fazemos fora daqui. Aqui nós vamos dar essa sabedoria de graça, porque não é nossa. Não é nossa a sabedoria. Não fui eu quem criou essa sabedoria. E ninguém que existe no planeta Terra até hoje criou essa sabedoria. Porque tudo que é dito, tudo que é falado é copiado. E você paga por isso. Por quê? Emoções. Quem foi estudar como funcionava? Eu estou falando porque eu só li todas as cartas de Francisco Cândido Xavier. Eu li todas. Todas falam a mesma coisa. Todas. Quem foi estudar a vida? Estou falando que ele era desonesto? De maneira alguma. Eu estou falando que ele era... Não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos estudar tudo e parar de viver por emoções. Porque senão, qual é o conceito que eu dou para a vida? A minha vida é viver de emoções? O que eu tenho feito da minha vida? E aí, é uma ação de correção nossa. Por que eu estou falando isso? Porque se eu vou num centro espírita, porque se eu vou fazer um mapa astral, porque se eu vou numa cartomante, porque se eu vou num cara que vai prever o futuro, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou negando a Cristo. Porque eu estou colocando a minha existência
na mão de outro. Então quer dizer que, vamos lá, eu bebo a vida inteira, pego uma doença e depois eu vou no reiki. Eu vou no reiki. Vou lá no reiki nível 1, reiki nível 2, nível 3, mestre reiki. O cara paga R$7.000 para fazer um curso de um final de semana e acha que e nossa, ele fala que você, meu Deus, você fala, nossa, não sabe nada. E aí na hora que você se depara com uma pessoa dessa e começa a questionar, essa pessoa fala, não quero mais falar com você, vai, você não é fé. Você fala, mas meu, peraí. Então o que você está fazendo, filho? Você está querendo ajudar ou você está querendo empurrar todo mundo para o buraco? Porque se você quer ajudar, o que você tem que fazer? Você tem que saber melhor direcionar. Agora, se o seu melhor direcionar está tudo errado, o que você está fazendo? Vocês querem água? Vocês estão servidos? Água? Quer? Aí tem alguns lugares que ficam ensinando que quando você está aqui, na Terra, aí como se você for uma pessoa boa, honesta, justa, você vai para onde? Você vai para um plano superior. Você não percebe que isso é uma loucura mental? Será que você não consegue entender? O que você precisa para ir para a faculdade, independente da faculdade? O que você precisa? Fazer a primeira série, a segunda, o primeiro colegial, o segundo colegial, o terceiro colegial, não é? Você consegue fazer uma faculdade se você não tiver o terceiro colegial? Não. Então, meu amigo, é uma condição sine qua non você ser justo. Não significa que você sendo justo, bom, direito, você vai para outro lugar. Porque o mínimo que você faz, é ser bom, honesto, trabalhar. É o mínimo que você faz. Por que você coloca de novo uma recompensa naquilo que é um dever seu? De novo, que tamanho que é teu Deus? Qual que é o tamanho do teu Deus? Se você, todas as vezes que você precisa, você busca ajuda no externo, você vai no outro, você vai tomar um passe, sabe o que é? É que o meu vizinho está com inveja de mim. O meu vizinho, porque o vizinho de baixo falou para mim que o vizinho de cima está falando mal de mim. O vizinho de baixo falou que o vizinho da frente falou que vai colocar o meu nome no terreno, que vai fazer um trabalho para me destruir. E aqui? E aqui? Onde que está esse aqui? Se ele deixar acontecer alguma coisa para você, ele está deixando acontecer para quem? É para ele. Porque se você é justo, se você é correto, se você faz tudo certo, se você fala a verdade, se você está se prontificando a ajudar, sem cobrar nada por isso, por que você acha que ele não vai te proteger? Explica para mim. E aí você vai no médico, o médico fala assim, sabe o que é? Você tem problema de bipolar, você é. Você tem problema de toque. Porque aí você tem que tomar remédio. E você fala, mas peraí, mas por que eu tenho problema de toque? Por quê? O que eu estou querendo fazer comigo?
Até quando você vai utilizar alguma coisa que aconteceu no passado para justificar a tua vida agora? Porque agora acabou a brincadeira. A vida de quem que é? É sua. A vida é sua. Se o outro tentou te abortar, se o outro tentou te matar, se o outro te abandonou, se o outro, isso é o problema de quem? É do outro. O que você tem que fazer com a tua vida? Eu existo. Você quer saber? Quem tem que responder por tudo que fez não sou eu. Quem tem que responder por isso é ele. É o problema dele. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha iluminação. É isso que eu tenho que fazer. E não me esconder no outro. Porque senão eu estou sendo fraco. E você acredita que essa força vai conviver no fraco? Você acredita mesmo que essa força vai conviver em quem cobra dinheiro por ela? Será que você não entendeu ainda que na hora que você cobra dinheiro, o que você está fazendo? Você está limitando o conhecimento. Você nunca vai ter sabedoria. Como? Você acha que ela vai querer que você explore o outro? Se o conhecimento é dela, é dela. Como que você pode vender alguma coisa que não é sua? Eu não entendo isso. E aí as pessoas falam que isso é vida. Que isso é vida. E aí as pessoas não entendem porque elas não conseguem chegar na iluminação. Que aí ela fica buscando um, busca outro, busca outro, busca outro, busca outro, fica buscando. Até quando? Até quando? Ó pessoal, é assim ó. Aqui no Ágora, nós não vamos passar a mão na tua cabeça. Aqui no Ágora você não vai ter cafezinho na hora do curso. Não, sentar, vir conversar com a gente, tomar um café junto, comer um bolo junto. Isso aqui, por favor, uma questão de amizade. Você está recebendo alguém na tua casa, não é isso. Mas aqui ninguém vai falar, coitadinho, vem cá, nenê. Então, ninguém vai dar um crachá para você falando, ó, agora você é especial. Agora você não vai ter isso. Não vai ter. Não vai ter. Aqui nós vamos tratar você de igual por igual. Por quê? Porque seria falta de respeito com você te deixar parado no mesmo lugar 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. E você chama isso do quê? De vida? Você chama isso de vida? Você está construindo alguma coisa melhor? Você não entendeu ainda que você está sendo usado? Ou essa forma de pensar precisa ser corrigida, porque está incorreta, está errada. Então, explica para mim o que você entende por morte. Por quê? Se você está fazendo tudo isso até hoje, para mim, você está morto. Porque você não existe, meu amigo. E se você não existe, como que a vida pode reconhecer vida se você está morto? A vida, para reconhecer vida, tem que ter vida. Como que a criação pode reconhecer alguém
que busca no outro a solução dos problemas que ele criou. Eu não entendo isso. Me ajuda a entender, me explicar. Me explica, porque eu não entendo. Nós falamos de instinto, nós falamos de alma e nós falamos de espírito. Nós falamos as etapas de cada momento. Como que você pode acreditar que um ser que é instinto pode receber nele um espírito? Vou dar um exemplo do que eu estou falando. As tuas formas de pensamento, vamos supor, geram uma frequência de 5 Hz. Estou dando exemplo. Vou repetir. As suas formas de pensamento geram uma frequência de 5 Hz. Um espírito tem formas de pensamento que geram 15 Hz. O que acontece se essa frequência aqui entrar nessa aqui? Destrói esse corpo aqui. Como que você pode acreditar que um espírito entra no corpo de outra pessoa? Explica para mim isso. Tá tudo bem? Explica para mim isso. E mais, você acredita que um espírito entra no corpo do outro para falar para o outro o que ele tem que fazer? Explica isso para mim. Aonde que você está colocando Deus nisso? Aonde que você está colocando a criação nisso? Qual é a posição que você coloca a criação? Mas sabe o que é? Eu vou lá no padre me confessar, porque eu confessando os problemas para ele, eu vou para o céu. Aí o padre fala para você rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria, porque assim os teus pecados serão perdoados. Você está falando sério? Você acredita nisso? Você está falando sério que você acredita no que você está fazendo? Que você está comprando Deus com isso? Você está colocando, primeiro, a responsabilidade de tudo que você fez na mão do outro. Segundo, você está considerando que o outro te perdoou. Porque ele fala com Deus, você não. Você não fala com Deus. É o distinto lá. É o João de Deus que fala com Deus. Você tem noção do que você tem feito? Você chama isso de vida? É isso que você chama de vida? Explica para mim. Explica para mim. Que tamanho que é teu Deus? Qual que é o tamanho dele? O quanto que você acredita em Deus? O quanto que você acredita? Fala para mim. Pô, é assim, ó, com o maior respeito que eu tenho a você, você não tem vergonha do que você tem feito? Para pensar. Para pensar em tudo que você tem feito. O quanto que você tem usado de pessoas. O quanto que você colocou a tua vida na mão de outras pessoas. O quanto que você tem sido negligente com você. Aonde que está a responsabilidade sua?
pensar. Será que o que você tem aí não é um problema de complexo de inferioridade? Porque na hora que você está num grupo, você se sente forte. Então você precisa de um grupo para ser forte. E Cristo? Ele precisava de um grupo para ser forte? Não estou entendendo você. Quem é teu Deus? Quem é você? Quem é você? Fala para mim. Eu vou repetir. Até quando você vai usar de problemas do passado para justificar a tua falta de coragem de existir? Chega, chega. Você vai falar assim, meu amigo, a partir de hoje, a vida minha é comigo, é comigo. Eu cuido da minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Eu não vou pagar para pessoa nenhuma. Quem cuida daqui sou eu. Nós vamos caminhar junto? Nós vamos caminhar junto. Separado. Junto, separado. Por quê? Junto, porque um ajuda o outro. Mas a iluminação é sua. É querer seu. Não é merecimento. Não existe merecimento. Porque se existir merecimento, não existe justiça. O que existe? O teu querer. É o que eu quero. Aí a justiça se faz. Se o teu filho, 3 horas da manhã, 42 graus de febre, você sem dinheiro, você sem carro, chovendo, você não leva ele no médico? Alguém vai te segurar? Meu amigo, você vai pegar teu filho, você vai botar um cobertor, você vai descer o primeiro carro, você pega e você fala, me leva. Me leva. Alguém te segura quando você quer fazer alguma coisa? E por que para se iluminar, você fica apagando esse monte de gente que não faz nada, só usa você? Você coloca a tua vida na mão do outro. Por que você está fazendo isso? Explica para mim. Como que você pode falar que isso é vida? Como que você pode falar que isso é vida? Como que você pode falar que você tem transtorno bipolar, transtorno de personalidade? Porque você tem, Marcos fala, tendência obsessiva compulsiva. O nome correto é transtorno obsessivo compulsivo. Como que você pode falar que você tem toque? E aceita isso. Porque, sabe o que é? É que é um impulso que gera em mim. É um impulso que gera em você. Tá. Entendi. Você não controla esse impulso. Não, esse impulso tá, entendi. Será que você não percebeu que é o que você usa de justificativa para justificar o teu limite? E aí, você fica inventando possessão demoníaca. Olha o que você tem feito com este ser. Você criou um diabo. Você criou o mal para justificar o bem. Olha a loucura que você está fazendo. Como que pode existir o mal? O mal veio da onde? O mal veio do ser humano. O ser humano, no fringir dos ovos, vai.
O ser humano veio de onde? De Cristo. Então você está falando que Cristo é o mal. É isso que você está falando para mim? E você acredita nessas bobagens ainda de energia positiva e energia negativa. Olha que você acredita nessa porcaria ainda. Fala para mim. Onde que você quer chegar com isso? Onde você quer chegar com isso? Quem que você... De novo, ó. Você morreu, pezão esticado lá. E aí? O que você vai fazer? Você acha que você vai para um lugar mais evoluído? Você acha? Você está falando sério? Você está falando sério que você acredita nisso? Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda que independente do lugar que você for, não vai mudar absolutamente nada daquilo que você é. O que você está querendo? Fala para mim. Ó, nós estamos em 2021. 2012 acabou o mundo. Não acabou. Nós estamos em 2021. E agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí? Como que nós vamos seguir com você? De que forma que nós vamos seguir com você? Com a verdade? Ou com compreender as pessoas dentro do limite delas? Você não entendeu que eles te ensinaram a soberba? Então, pessoal, aqui no Ágora só tem um caminho. A verdade. Só tem a verdade. Você precisa de um amigo para conversar, você precisa de uma ajuda filosófica, você precisa de um esclarecimento. Não, aqui ó, a porta está aberta. A porta está aberta. Mas sabe o que acontece? Esse é o 5º dia que nós estamos juntos. De um primeiro curso, no total de 10. Quantos cursos tem? 10. Todo dia às 8 horas da noite nós temos aula. Todos os dias. E todos os dias é um tema diferente. Você entendeu o quanto que você está perdendo de tempo na vida? Empacado naquele outro lugar que você está? Independente de qual local. Não estou me falando de um. Independente. O que você aprendeu essa semana? O que você entendeu essa semana? Como que nós vamos seguir? Somente com vida. Somente com vida. E com a verdade. Somente com vida e com a verdade. Porque nós seguimos a Cristo. E tudo isso que vocês ouviram não é fruto do Marcos. Não foi
conhecimento do Marcos. Não é porque o Marcos leu e... Não. O que vocês ouviram essa semana e vão ouvir veio daqui, ó. É daqui. E é para lá que nós vamos. Quer dizer, eu vou. Você, eu não sei. Eu vou para lá. É para lá que eu vou. E se você quiser ir junto, nós vamos junto. Não tem problema algum se você está andando numa velocidade 2 e o outro está na 3, o outro está na 5. Não tem essa história de crachá. Porque se todos nós somos iguais em nossas diferenças, nós somos diferentes. E se todos somos diferentes, não existe melhor. Portanto, não tem distinção. Todos vão caminhar juntos. E se o outro tiver dificuldade de entender, a responsabilidade nossa é fazer ele entender. Porque senão nós não entendemos nada. Não é deixando ele para trás. E não é virando as costas. Porque isso para nós é covardia. É todos juntos. A não ser que você fale assim, ó, eu não quero. Se você falar eu não quero, tá tudo certo. Você tem total liberdade para você não querer. Mas se você quiser, nós vamos fazer tudo para você conseguir ser livre. Livre. E vencer esse plano tridimensional. Sem ilusões, sem esquizofrenia, sem desejos e sem emoções. Nós vamos fazer você caminhar pelo consciente, através da razão, sem emoções e sem cobrar absolutamente R$1 de você. Porque se eu estou aqui para te ajudar, vamos pensar assim, tá bom? Porque para mim não é ajuda. Para mim todos somos iguais. Eu só estou aqui para fazer você relembrar uma promessa que você quebrou. Então eu não estou aqui para te ensinar, tá bom? É que começaram a me chamar de professor. Eu falei, para com esse negócio. Para com esse negócio, é verdade. O professor falou na aula tal. O mestre, você está maluco que você vai me chamar assim. Esquece desse negócio. Nós somos iguais. Então é assim. Se eu acredito no que eu estou fazendo e acredito que nós podemos ajudar, quem vai me ajudar é esse aqui, ó. É daqui que vai vir. Não é do teu trabalho. Não é da encheção, desculpa, do sapo que você engole, da dificuldade que você passa todo dia, do fruto do teu trabalho. O teu trabalho, o teu dinheiro é seu. Ponto. É seu. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? O pessoal da live entendeu? Vocês têm alguma dúvida? O pessoal da Provida aqui que está nos seguindo, vocês entenderam a diferença? Que não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver. Vocês entenderam? O pessoal da Eubiose também, Rosa Cruz que está aqui, Maçom que está aqui. Vocês entenderam? Sem dúvidas? É isso? Então tá bom. Muito, é só o primeiro 5 dias. É só o primeiro 5 dias. Né? Uhum. Tem muito pela frente. Tem, só que para ir para frente você precisa existir. Você precisa existir. Você precisa tomar uma decisão. É daqui para frente.
Se meu pai batia em mim quando era criança, problema dele. Hoje a minha vida vai ser diferente. Se minha mãe tentou me abortar quando eu era criança, problema dela. É daqui pra frente. Eu existo. Eu não dependo de ninguém. Se eu for depender, eu escolho esse aqui. Eu escolho esse aqui, ó. Se eu precisar depender de alguém. Para de justificar a tua vida. Chega, acabou. Você não consegue voltar no passado. O que passou, acabou. Você vai falar, então, Marcos, você é um santo? Ó, eu cansei de fazer bobagem na minha vida. Eu fiz um monte de bobagem. Um monte. Só que chega. Daqui para frente. Daqui para frente. O que você escolhe? O que você escolhe para a tua vida? O meu muito obrigado. Segunda-feira, às 8 horas, teremos aula. Precisamos marcar o módulo 3 com Francisco, precisa fazer aquele exercício lá, tá? Silvana, Alvino, Lutia, Giorgio, precisamos conversar sobre o módulo 3. Guilherme, né? Precisamos conversar, tá? Se vocês querem fazer, se vocês gostariam de fazer, como que você... Enfim, a gente precisa conversar, tá? Tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem em paz, um excelente final de semana. Pessoal da Itália, até amanhã, 10 horas. Tchau. Tchau. Boa noite, Marcos. Tchau. Boa noite, Marcos. Tchau. Boa noite. Pessoal da live, obrigado, tá? Tchau, fiquem em paz.